Dona Olga Abrão nasceu em Guaxupé, no sul do estado, em 1929. Filha de imigrante, ela conta que o pai veio da Síria no final do século XIX. Eles escolheram Guaxupé porque já tinha 2 sírios que vieram da Síria, companheiros deles, aqui para Guaxupé. E em comunicação, eles disseram que Guaxupé era uma cidade, porque Guaxupé não era isso, né? Era como é que fala? Várzea, uma coisa assim. Mas que era uma cidade que dava para ganhar dinheiro. A loja de tecidos que Dona Olga mantém até hoje foi aberta pelo pai. Essa tradição para os negócios foi herdada dele, que começou a vida no Brasil trabalhando como mascate. Ele enchia uma mala de cortes, de tecido, essas coisas, e ia para as fazendas e vendia tudo. Leandro fez uma pesquisa sobre a imigração sírio-libanesa em Guaxupé. Segundo ele, até o início do século XX foi grande a quantidade de famílias que chegaram ao município. Temos alguns relatos que se encontram a partir de 1900 já existiam alguns imigrantes estabelecidos. E a partir daí, o que ocorre? Como que foi essa vinda do imigrante? Ele chegava ao Brasil geralmente pelo Porto de Santos, e chegava lá e buscava um local para realizar a atividade de trabalho, buscar fazer a América, como eles diziam, fazer a América. Por quê? Porque eu estou saindo de uma região pobre, buscando lutar, buscando construir uma vida melhor, então eu deixo a minha família no Líbano ou na Síria, venho para o Brasil, chego aqui no Porto de Santos no geral e busco me estabelecer onde que tem um mercado consumidor amplo. Durante sua pesquisa, o historiador conseguiu identificar algumas justificativas para os imigrantes sírio-libaneses escolherem Guaxupé como destino. Então, os primeiros relatos que eu tenho, que os imigrantes já estiveram aqui em 1900, é que eles buscavam o mercado consumidor. Eles vinham geralmente, primeiramente, homens solteiros ou casados, deixavam a família lá, chegavam aqui. Como eles perceberam que Guaxupé é um centro econômico em prosperidade, por causa do café, da cultura do café, eles começaram a se estabelecer. E a partir de 1927 já a construção da Igreja Ortodoxa de Guaxupé, que por sua vez foi um centro forte de atração de vários imigrantes, porque aqui eles podem viver a cultura deles lá. A presença dos imigrantes desde o início da história do município foi fundamental para influenciar a economia e também a cultura. Ela é um marco, por quê? Porque além de trazer a língua deles, a cultura, a dança árabe, trazer os alimentos deles, a questão da comida, eles trazem também a religiosidade deles. A presença cultural deles em Guaxupé hoje mais marcante, mais forte, que nós visível, é a Igreja Ortodoxa. Ao longo de 100 anos de história, Guaxupé se desenvolveu com o trabalho e a contribuição dos imigrantes e também dos seus descendentes. E a cidade, que já atraía estrangeiros no início do século passado, até hoje recebe imigrantes. O ex-jogador de futebol profissional Cristian Vransan nasceu na Romênia, que é um país que fica no leste europeu, mas há mais de 20 anos ele mora em Guaxupé. Hoje ele tem até título de cidadão guaxupeano. Fez minha vida aqui, minhas filhas cresceram aqui em tranquilidade, em segurança, não? Eu tenho muito de agradecer a Guaxupé, não? Inclusive eu recebi o título de cidadão guaxupeano uns 3, 4 anos atrás, dando aulas, não? Eu teve uma pequena contribuição no desenvolvimento um pouco desse lado, não? Cris, como é conhecido pelos amigos de Guaxupé, saiu do seu país natal quando tinha apenas 24 anos. Eu fugi do regime comunista, não? O regime comunista é pior que a ditadura, porque eles pregam uma coisa e fazem totalmente diferente, não? Então, como eu sempre estudei, eu sempre falei línguas estrangeiras, e viajei muito através do futebol, vi praticamente o mundo inteiro, eu tive contato com outras formas de governo, li revistas internacionais, jornais e tudo isso. Eu, devagar, a partir de uns 20 anos, eu comecei a perceber que o que o comunismo estava falando não era realmente o que estava acontecendo na Romênia, não? Porque era aquela, no papel, é uma beleza, não? Tem que todo mundo igual, todo mundo tranquilo, não? Só que os topos dos governantes, eles viviam igual reis e o resto da população era
aquela situação como se fosse um escravo, não? Quando saiu da Romênia, Cris ficou 9 meses num campo para refugiados na Áustria. Depois foi para os Estados Unidos. As fotos mostram todo esse período que, apesar de cheio de dificuldades, nunca afastaram Cris de sua maior paixão, o futebol. Nos Estados Unidos, Cris conheceu outro amor, a esposa brasileira. Foi então, após o casamento, que se mudaram para o Brasil. Em 83, eu cheguei nos Estados Unidos. Morei em Nova York primeiro ano, depois eu fiz um contrato de futebol em Buffalo, perto da cascada Niagara. Fiquei lá 2 anos, voltei para Nova York em 86, teve uma cirurgia de joelho, parei de jogar bola. Em 87, fim de 86, conheci a Márcia, minha esposa, que é filha de Guaxupé. Nos casamos em 87. Em 88, dezembro de 88, foi a primeira vez que eu veio para o Brasil. Hoje, Cris é professor de inglês e francês em Guaxupé e assimilou muito da cultura brasileira. Mas ele lembra que no início houve um certo choque cultural, principalmente com o idioma. Mas ele assimilou tudo facilmente. Eu assimilei muito fácil tudo, muito fácil. Por exemplo, eu canto sertanejo, eu canto MPB. Eu me identifiquei muito fácil, não sei porque provavelmente que se eu estava na Rússia, se estava sei lá onde, não seria tão fácil como foi aqui, sabe? Mas eu gostei demais de tudo. É sempre falar que Guaxupé me recebeu assim, de braços abertos. Eu conheço Guaxupé como palma da mão, a região ao redor, algumas fazendas, porque com o futebol você vai jogar em todos os cantos dessa parte do país, não? Então, adorei Guaxupé desde o início, continuo adorando e espero adorar mais uns 50 anos. Se Deus quiser.